Hoje, para o Conexão Correio Popular, nós vamos ouvir a maestrina da Orquestra Sinfônica da Unicamp, Cíntia Aliretti, e ela vai contar um pouco da sua trajetória e dos planos da orquestra para esse ano e para os próximos. Maestra, obrigado. Aliás, vou começar por isso, antes de perguntar a sua origem. Maestra e maestrina, a senhora prefere que termo e por quê? Eu prefiro maestrina, mas não me importo. Maestra, maestrina, mas eu prefiro maestrina porque maestrina é a palavra corretamente escrita, né? Então, mas maestra também tem um peso desse movimento todo de inclusão da mulher em todos os campos que ela está apagada, né, na sociedade. Mas eu prefiro maestrina porque eu acredito que a gente precisa começar com as coisas com bom português, vamos dizer assim. Isso é ótimo, também você não pensou nisso. A senhora é natural de que cidade? Eu sou paulistana. Paulistana, morei na Lapa até os meus 27 anos, depois eu fui para fora. Fui para os Estados Unidos, depois para a Europa, aí, enfim. E a formação. E a sua formação se deu, formação universitária, se deu onde? Então, bom, enfim, no Brasil eu estudei composição na USP, piano também, né, mas mais composição. Sempre gostei da coisa mais, enfim, fora dos padrões, então a gente tenta criar o nosso próprio campo, né. Aí estudei composição na USP com o Vili Corrêa de Oliveira, né, um tremendo compositor. Depois eu comecei a me interessar por canto lírico, aí eu me tornei cantora lírica, então assim, estava investindo nisso super, enfim, né, a gente se torna uma outra pessoa, né, cada profissão que a gente busca, parece que a gente se torna um outro personagem, mas isso foi essencial para a minha carreira de hoje, né. Eu estudei também, me esqueci de falar, eu estudei ao mesmo tempo que estudei composição na USP, eu estudei publicidade. Porque para mim era importante, a gente nunca sabia, né? Assim, eu venho de uma família de classe média, nunca tive assim, um apoio financeiro lá, aquela maravilha. Então, eu estudei publicidade, que eu pretendia fazer um pouco entrar para a área publicitária com jingles, com coisas assim, né? No final, isso, lógico, foi por água abaixo, mas eu estudei 1 ano de publicidade no início, que eu procurei a carreira que era um pouquinho mais normal, né, digamos assim, e depois já no final do primeiro ano eu já estava fazendo composição e já não dava, né. E depois disso, enfim, me formei como compositora, eu estudava piano, estudei órgão eletrônico, então assim, descobri a música pelo violão, meu pai adorava tocar tudo quanto é coisa, minha mãe também, então assim, uma família bem musical nesse sentido, mais assim, diletante, mas assim, sempre música como uma expressão social, né? Então, ia na festa, tocava e tal. E daí a gente começou, eu e minha irmã, a estudar órgão eletrônico e eu sempre não lia uma nota até os meus 12 anos de idade, quando eu precisei ler uma nota musical, porque eu comecei a tocar em casamento, então 13 anos de idade eu já estava tocando casamento, tocando com músicos da Sinfônica, da USESP, né? Na época era USESP, um conceito um pouco menor, assim, não é o que é hoje, né? Hoje a USESP é um monumento, né, da cultura do Brasil. Enfim, então essa foi minha formação, sempre fazendo música, mais do que... Né? Depois, enfim, entrei na USP, e depois eu fui para fora, aí estudei regência em Indiana, Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que é incrível, né? Acho que talvez uma das melhores do mundo. Eu me considero, talvez esse seja o meu lado feminino, eu me considero muito sortuda que eu estudei lá, né? Então, humildemente, sortuda, né? Mas assim, depois construí tudo isso, mestrado, doutorado, enfim. Depois disso eu queria ter uma experiência europeia, acabei indo para... Era um mestrado, eu voltei, estava fazendo meu doutorado, mas não queria voltar para o Brasil, porque senão eu não ia ter dinheiro para fazer nada, não ia ter emprego, então assim, vamos escolher uma outra coisa. Aí continuei com a minha carreira de estudante, né? Estudante profissional. Aí eu, enfim,
apareceu esse mestrado franco-alemão para mim, que era um mestrado 1 ano na Sorbonne, na França, e 1 ano na Alemanha, numa universidade que chama Zala, né? Como é que chama? Em Saarbrücken é a cidade, da Universidade de Zala. E aí foi muito interessante toda essa experiência, porque quando eu estava em Bloomington, eu comecei a me interessar por música antiga. Se eu estiver falando, vocês me avisam. Esse é o jeito. Ah, então tá bom. Porque assim, eu fui para lá, eu gostava de música vocal, instrumental, então eu comecei a fazer um doutorado, um mestrado, depois até doutorado em regência coral, mas lá era regência coral e orquestra, então para mim isso era interessante, porque a gente tinha a gente estudava as grandes obras, né, a Missa de Mozart, Requiem de Verdi, estudava todas essas grandes obras corais sinfônicos, e para mim era muito interessante, mas eu gostava também do repertório sinfônico. Então, foi ótimo fazer tudo isso, mas eu comecei a me interessar pela música antiga, porque tinha um departamento estrela, assim, na Universidade de Bloomington. Então, era uma coisa assim incrível, a produção, os músicos, a professora de cravo, ela me amava, eu amava, sabe assim, deu super match, né, no nosso relacionamento. Então eu comecei a estudar cravo, assim, falei assim, eu vou estudar com o objetivo de reger do cravo, né, que eu falei assim, deve ser super divertido. Já o meu namorado era violinista, começou a estudar violino barroco, então assim, deu tudo certo ali o contexto. Me especializei, né? Comecei a fazer um monte de coisa, me chamaram, meu primeiro cachê, assim, bacanão, foi lá para reger, eu era assistente do Stanley Ritchie, que era o professor de violino, o regente da orquestra de época da universidade. Ele me chamou para ser assistente dele no Festival de Música Antiga, né, de Bloomington. Eu falei assim, nossa, tava no céu, né? E aí ele não pôde reger, ele ficou preso, estava fazendo uma turnê na Europa, não conseguiu voltar para fazer, então eu regi as 3 récitas, eu estava assim no céu, né? Aquilo ali abriu um monte de portas e tal. Enfim, mas com esse histórico, eu queria ir para a Europa justamente para poder fazer essa especialização assim, nas diferentes línguas, né? Porque a música antiga tem essa questão do francês, da maneira como você faz, o estilo francês, a maneira como você fala, a maneira como você canta, a música e a língua é muito conectada na música. A gente não para pensar muito, porque principalmente quando a gente estuda instrumento, a gente está tocando uma melodia que é completamente abstrata, né? Mas ela vem daquela música renascentista, que enfim, que tem os acentos, vem da fala, vem do canto, vem de tudo aquilo, né? Então a gente não para pensar, e eu falei assim, poxa, eu quero uma experiência onde eu possa me aprofundar um pouco mais, tanto no francês, alemão, o inglês eu já tinha, um pouco na Itália, eu tinha essa intenção, mas... Tudo com bolsa? Tudo com bolsa. Mais ou menos. Eu trabalhei bastante também. Na França eu trabalhei que nem maluca, né? Eu tinha coral, dava aula de canto, dava aula de piano, ainda tinha uma orquestra que me convidava para a região. Foi assim, abriu todo o meu leque de possibilidades lá, né? Na Alemanha era um pouco mais difícil, né? Mas eu estava trabalhando na universidade, eles me chamaram para dar aula de piano complementar, de teoria, montaram um coral para mim, então eu fui muito sortuda nessa vida, eu só posso agradecer. Cíntia, eu só queria dar um passo atrás, falar da infância, falou da família musical, evidentemente deve ter tido aí um impulso, né, esse contato com a música. O que se ouvia na infância? Na infância? Então, na minha casa ninguém gostava de música clássica, né? Ninguém gostava, inclusive, bom, MPB um pouco mais, mas assim, tinha uma fita cassete, né? Na época nem era isso. Tinha uma fita cassete na minha casa. Pessoal, depois procura no Google. A gente sabe o que é. Tinha uma fita cassete de músicas do Paul Riat, música de filme. E música do... Como é que é? Essas músicas assim, foxtrot. Uma fita cassete na minha casa. Eu ouvia aquilo o tempo todo. Era uma. Tinha música erudita nenhuma? Não tinha. Daí um vizinho meu
quis saber, que eu comecei a estudar piano, eu comecei a me interessar, assim, depois o órgão eletrônico, eu comecei a querer porque assim, o órgão eletrônico era muito básico, né? O bacana do órgão eletrônico é que você improvisava muito, você escutava muito, eu tirava tudo de ouvido, fazia o que eu queria, né? Agora, na música de concerto, você tem as regras um pouco mais estabelecidas, né? E eu comecei a me interessar por isso também, né? E o meu vizinho, seu Hélio, ele era apaixonado por música erudita. Aí ele começou a comprar CD. E aí ele doou para mim todas as coleções em vinil. Coleção de Debussy, coleção de Beethoven, coleção de Villa-Lobos. Tinha uma coleção de vinil, aquelas caixas maravilhosas, assim, com a foto do compositor. E tinha mais um que eu não esqueci. Mas aí a coisa começou a ficar um pouco mais... não sei, parece que a gente atrai, né? Quando a gente gosta, parece que as pessoas veem isso e começam a te incentivar de alguma forma, com aquilo que elas podem. Então foi assim que a coisa começou. Mas foi bem tarde, se pensar, né? Meus 15 anos, 14, não lembro. Eu estudei na Escola Livre de Música, na época, com uma pianista muito boa, mas isso já foi quase no colegial, assim, então... A minha memória mais remota de música erudita é Noturno, do Chopin. Noturno do Chopin. Sua qual é? A mais remota? Como assim? Remota na minha vida? Aquela que te despertou, assim, puxa, isso é bacana, hein? Olha, isso... Eu escutava Villa-Lobos, as... Baquianas? Não eram as baquianas, para piano, as peças para piano. Porque quando eu ouvia no rádio, aquele rádio relógio, lembra do rádio relógio? Nossa, a gente está voltando no passado. Então, não vamos falar de idade, né? Essa parte a gente não vai falar. Eu ia até citar a família do Remy, todos falou da sua idade. Não, mas tinha no rádio relógio, a gente não escutava muito bem sinfonia, coisas assim. Então, tinha o programa do Gilberto Tinetti, que depois foi meu professor na USP. Eu me esqueci, mas eram aquelas peças curtinhas do Villa-Lobos, não eram cirandas, como é que chamava? Enfim, me esqueci. Mas eram peças curtinhas, maravilhosas. Eu escutava aquilo muitas vezes, mas escutava a Rádio Cultura, isso é o que eu me lembro. Você me perguntou, talvez amanhã você me perguntar de novo, eu vou me Mas aí você estava falando da tua vivência na Europa. Então, na Europa... Deu certo, foi uma coisa que realmente também caiu do céu, porque eu estava estudando em Indiana e eu falei, enfim, estava me especializando nessa coisa da música, da ópera barroca, na verdade, né? Não era nem cravo, nada, era a ópera barroca. Então, eu tinha uma companhia, tinha montado uma companhia de ópera barroca, aí depois fui convidada, por isso, né, porque eu tinha essa companhiazinha, fui convidada pelo Stanley Rich para ser assistente dele, então as pessoas me conheciam muito, né, na universidade. Aí eu me lembro que falei, e agora estava assim, tinha terminado as minhas classes, precisava defender minha tese e não tinha dinheiro, assim, tinha que dar um jeito, né? E aí, o que eu faço? Eu quero ir embora, né? Para não precisar continuar aqui e tal, trabalhando em qualquer coisa. A gente trabalhava, sei lá, pintava cenário de ópera, mas é tudo, né? A gente não... Eu lembro que chegou lá, enfim, perguntei para os meus professores, para os meus colegas, escuta, eu quero ir para a Europa, mas eu não sei para onde. Aí eles falaram assim, o Eric Ruppers, que é o professor do Conservatório de Paris, professor de clarinete clássico, que era um cara top, assim. Ele vai vir, que ele dava aula lá, mas ele vinha uma vez, 2 vezes por ano, eu não lembro quantas vezes que ele vinha. Ele tá aí, vai falar com ele. Aí eu fui conversar com ele, ele já sabia de tudo que eu estava fazendo e falou assim, você tem que ir para Paris. Então a única coisa que eu sabia é que eu queria ir para Paris. Eu falei, puxa, para Paris? Eu sei que tem um monte de coisa acontecendo lá, muita música antiga, muitas companhias lá, muito valorizado, é lindo demais, assim, as produções são incríveis, né? E aí eu falei, tá bom, vou conversar com ele. Você, professor, o senhor sabe que isso? Eu sei quem você é, tal, né? Porque eu já tinha trabalhado com Stanley. Então, você tem que ir para Paris, você vai lá, você vai falar com os maestros, assistir ensaio, e aí você vai acabar fazendo alguma coisa lá. E aí eu fui para Paris, né? Então, daí apareceu esse mestrado franco-alemão, do nada, assim. Parece que jogaram assim do céu, jogaram assim, um amigo meu, olha, você quer ir para Paris? Tem isso aqui.
E aí eu fui para lá, falei com o professor que era o responsável, o acordo entre Paris e Alemanha ainda nem estava assinado, então assim, uma burocracia danada, eu não conseguia ter aula, eu cheguei lá mais de um mês para entrar na Sorbonne, não conseguia nem entrar direito para fazer as coisas, lá se a gente é burocrático aqui, na França é 3 vezes mais. E aí deu certo, comecei a assistir as coisas, assisti um monte de gente, um monte de grupo dos meus, assim, nossa, os meus ídolos da música antiga, que assistia, ficava lá e tal. Aí, assim, chegou uma hora que o Mark Minkowski, eu fui assistir um ensaio dele, e aí era um cara, assim, o cara, né, da música, o Les Musiciens du Louvre, né, que é o grupo top, assim, de lá, fazia ópera de Paris, faziam óperas e tudo. Aí eu fui assistir um ensaio dele e o pessoal assim, você que é assistente do Mark Minkowski? Eu falei, nossa, né? Não era, né? Não era, mas eu falei, nossa, mas já... E aí, assim, de certa forma, eu acho que, não sei, não deu certo, mas também eu comecei a me desinteressar da música antiga, não sei por quê, porque em Paris não era só música antiga, era muita coisa que acontecia, então você tinha muita música contemporânea, música sinfônica, tinha muita coisa. Eu falei assim, eu não sei se eu tô afim de fazer uma especialização, né? Eu quero me aprofundar para saber fazer a música do século XIX tão bem quanto, sei lá, a música do século XVIII, que não tem nada escrito, né? Então eu quero entender como é que funcionava isso, como é que as pessoas pensavam naquela época para fazer o desenvolvimento do meu raciocínio, né? Então acho que era mais para isso, para ver onde que ia dar o repertório de todos os séculos, né? E talvez se eu tivesse ficado na música antiga, talvez eu fosse rica, muito famosa. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer aquilo que é verdadeiro para mim. E, de fato, depois, no ano seguinte, que era um ano na França e um ano na Alemanha. Na Alemanha eu fiquei 2, porque eu amei a Alemanha. Amei, os amigos eram incríveis e... tudo, eu morava perto do Teatro de Ópera, ia a pé pro Teatro de Ópera, aí tinha um teatro... Que cidade? Nessa cidade de Saarbrücken. Saarbrücken não é uma cidade muito conhecida, mas a orquestra da rádio, né, a orquestra sinfônica, porque assim, na Alemanha tem as orquestras dos teatros e as orquestras da rádio, a Orquestra Filarmônica de Berlim, por exemplo. Então, essas orquestras sinfônicas, ou melhor, que fazem mais repertório sinfônico, elas têm mais dizem, né? Mas a orquestra do teatro também era boa, mas tem mais tarimba como orquestra para repertório sinfônico, né? Então, essa orquestra da rádio, me disseram que tinha sido a segunda da Alemanha. E ela era muito boa, né? Mas assim, eu não tinha nem conhecimento para saber o que é uma orquestra melhor que a outra. Porque para mim eram todas excelentes, né? Enfim, mas em Paris, só para fechar Paris, porque aconteceu uma coisa muito bacana lá. Eu trabalhei em todos os lugares possíveis, assim, com música, muito com música, né? Para poder pagar meu aluguel, porque o aluguel de Paris era assim, de você chorar, né, no final do mês. Então, chegou uma hora que eu não sei como apareceu lá, eu estava sempre assim, procurando coisas, né, porque chega uma hora quando você não precisa, que nem... Hoje em dia eu tenho um emprego que eu não preciso ficar procurando outros empregos, então eu não trabalho tão insistentemente nessa questão, né. Mas lá não, lá era diferente, eu precisava pagar as contas, então essa parte é diferente. Aí, eu lembro que eu conheci... conversei com um cara que estava procurando um regente para um projeto do Requiem de Mozart. Umas coisas mais incríveis que eu fiz. Porque ele montou um coral com um monte de gente, alunos do Conservatório de Paris, cantores profissionais. Eu não sei como é que ele fez isso, mas ele montou esse Requiem de Mozart para fazer uma turnê pela França. E em Bruxelas a gente fez, eram catedrais góticas, o Requiem de Mozart e as catedrais góticas. Então a gente foi cantar nos lugares que eu nunca mais vou me esquecer na vida, assim, foi aquele projeto de vida, assim, que você fala, nunca mais vou esquecer. Nunca recebi o tostão, ele sumiu do mapa. Sério, para todos os músicos processaram, o cara, eu não escuto mais falar do cara, eu só achei algumas coisas para comprovar que eu fiz isso, porque algum dia eu vou precisar provar que eu fiz, né? Mas eu estava lá, de fato, nessa orquestra da Nepo, né? E o cara, nunca mais ouvi falar do cara, mas ele deu um calote, assim, histórico.
Mas foi um dos projetos mais incríveis que eu fiz. Então, assim, eu preparei todo esse coro num lugar maravilhoso. Foi assim, para mim, foi um projeto, eu não sei como é que ele fez, para preparar aquele povo, solistas excelentes, todo mundo. E aí a gente fez os concertos na Catedral de Bruxelas, Santo Eustáquio em Paris, Amiens, Rouen, eu não me lembro mais. E a gente circulou com esse povo todo, uma orquestra de época maravilhosa. Assim, foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Mas, de fato, ainda tive que trabalhar bastante porque ele não me pagou nada. Uma terra, uma cidade bem musical. Muito. E Aerobu é berço da música eletrônica, né? Também. Michel já começou lá. Até antes, né? Tinha o pessoal mais intelectual, assim, que ninguém, das pessoas normais, ninguém ouve falar, mas Pierre Schaeffer. Mas tudo antes. Sim, tem muita. Tem o IRCAN, né? E em Paris, que é a sede em Paris. Tem muita produção e muito pensamento em cima da estética, da música, para onde ela vai, que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a música, o que a gente faz hoje, tocando Beethoven, Mozart, blá, blá, isso a gente simplesmente mantém a música, né? A gente é como se fosse um museu no bom sentido, né? Mas a gente mantém essa música para as pessoas se lembrarem que ela existe e a gente continua fazendo, ela vai sendo reinterpretada, tem tudo isso. Mas a música é uma música europeia daquele século X. Para onde que a música vai agora? Por isso que eu acho que assim, a música contemporânea é muito importante. Todas as música contemporânea é muito grande. Vamos lembrar, não é só música contemporânea selvagem, vamos dizer assim. Que tem, né? Tem a música selvagem, tem assim a mais moderna, que sei lá, mais comercial. Não sei, pode chamar do que for, né? Mas também a reinterpretação da música antiga, isso também é uma maneira de você fazer com que a música se perpetue de alguma forma e que ela se renove, né? Todo esse movimento da música antiga, na verdade, era um movimento de renovação da música. Por isso que eu me interessei, porque eu falei assim, eu não tenho vontade de ficar fazendo o que o meu professor de regência me manda fazer. Eu quero pensar e escolher aquilo que eu quero fazer, inclusive fazer errado, se eu quiser, né? Então, mas por isso que é bom a gente continuar experimentando e ter essa possibilidade. Eu sou muito sortuda, como eu já disse, de estar inserida num contexto universitário. Porque na universidade a gente pode explorar, pode fazer isso. É o lugar da experimentação, né? Sim, e é o lugar também da gente contribuir. Então, eu acho que assim, por isso que eu vejo o meu emprego como um emprego de muita responsabilidade, né? A orquestra precisa continuar a trabalhar, mas a gente também tem um dever com a sociedade. A gente precisa também, principalmente, estudar a carreira do músico, estudar como é que a gente melhora todos esses programas que eu tenho, por exemplo, da administração, direção executiva, direção artística. A gente precisa estudar isso para melhorar e conseguir justamente criar uma sustentação para toda esse ambiente, esse ecossistema que a gente fala, né? Da música de concerto. Então, vamos falar mais sobre a orquestra, sobre a Sinfônica da Unicamp, mas queria te perguntar, ao final dessa experiência europeia, a volta ao Brasil foi uma escolha, uma necessidade, uma oportunidade? Como é que foi? Então, foi muito interessante, na verdade, porque assim, na Alemanha eu falei assim, eu vou morrer aqui. Amei esse país. Amei. Não era Berlim, tá? Vou já deixando bem claro. Era Saarbrücken e eu amava aquilo ali. Eu estava na universidade, as pessoas me amavam, eu amava as pessoas. Sabe quando dá match completamente, né? E aí tinha um cravo na universidade, então eu tocava nos eventos, era onde tinha o arquivo de Lully. Lully era o grande compositor de música barroca, de ópera barroca, né? Da França, que se espalhou por toda a Europa, né? Então eu falei, nossa, eu tô aqui, isso aqui é uma mina de ouro, né? Então pensei, bom, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. Não, eu acho que a gente busca, a gente nem sabe o que a gente busca, eu fico pensando, né? E chegou no meu segundo ano, eu falei, não, isso está errado, não é isso, acho que eu não quero me estabelecer aqui. Aí eu tive que defender a minha tese. Aí se acendeu de novo a ideia, disse, não, eu preciso voltar a reger, isso não está certo, né? Eu estou aqui, estou regendo coral, estou fazendo uns projetos de música antiga aqui e ali, mas isso não dá certo, não é isso minha missão não é essa. Foi simplesmente assim.
vocês não vão acreditar. Eu fui defender minha tese no começo de 2012, né? Aí, enfim, voltei, fiquei um pouco deprimida, assim, mas assistindo meus amigos, era uma vida excelente, socialmente era excelente. E eu lembro que eu estava assim numa pracinha, não era pracinha, era na beira do rio Zar, né? O rio Zar, que é Saarlands, é o rio que cruzava a cidade toda, estava ali olhando, né? Contemplando o rio, daí veio uma menininha, uma francesinha, e sentou do meu lado, assim, eu olhei aquela menininha, ela sentou, o pai dela, ela sentou assim, ela, je me suis tombée 3 fois. Eu olhei e falei assim, poxa, ela falou que eu caí 3 vezes, você acredita? Ela falou isso pra mim, mas eu tava assim, de onde saiu esse ser humano aqui, veio falar isso pra mim? E falou isso, eu falei, o que é? Daí o pai dela veio, deve ser vindo, começou a falar com ela. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela assim, ela pegou, me abraçou assim, ó. Eu falei assim, nossa, um anjo caiu do céu aqui, eu não sei nem o que quer dizer. Aí eu fiquei pensando assim, não, isso tá errado. Tive assim, não, eu vou precisar mudar isso aqui, né? Esse aqui é o 3º país que eu sou, três vezes ela caiu, bom, deixa eu ver, Bloomington. A gente começa a associar. Aí eu lembro que foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Uma amiga minha me mandou uma mensagem, a Tatiana Catanzaro, é uma compositora super top, assim, brasileira, da música contemporânea, um pouco mais pro lado do seu Laje do que o outro. E ela me falou assim, sim, eu acho que abriu um concurso, eles estão querendo abrir um concurso para pesquisador no CIDIC. CIDIC, a orquestra da Unicamp, pertence ao CIDIC. O que aconteceu com aquela orquestra que a Simone Menezes regia? Eu falei, não tenho... Não, é a orquestra da Unicamp, porque a Simone regeu a nossa também, né? Então, eu falei assim, nossa, eu não tenho a menor ideia. O que aconteceu? Eu fiquei pensando, puxa, mas que esquisito ela me falar isso. Nem 2 semanas depois, abriram um concurso para regente da Orquestra Sinfônica da Unicamp. Vocês acreditam? Eu falei, não estou acreditando. E o dela não saiu até hoje. Tá pesquisador. Então eu falei, bom, acho que era para ser. Aí quando abriu, eu falei assim, nossa, eu vou ter que voltar para o Brasil. Eu tinha certeza que era meu. Tinha certeza. Nem me achava melhor do povo lá. Tinha um monte de gente, tinha mais de 20 pessoas precisando. Mais de 20 pessoas. Nem me achava melhor. Eu falei, eu não preciso nem me dar o trabalho, esse emprego é meu. Eu tinha certeza, sabe uma coisa assim, maluca aquilo ali, né? E aí deu certo, passei. 2012. Vim rápido, fiz um investimento danado, porque tinha que fazer a prova, aí tinha que voltar para a Alemanha. Eu dava aula lá ainda, tinha a apresentação do coro, um monte de coisa. Então eu via e voltava, gastei, pedi emprestado para a família inteira, que não tinha dinheiro, imagina, fui estudante, terrapada, né? Enfim, e aí deu certo, eu acabei voltando para o Brasil. E achei que, assim, acho que eu quero desenvolver. A gente quando fica viajando muito, sabe, morando muito tempo fora, eu estava morando fora desde 2001, né? E eu falei, não, eu quero desenvolver uma coisa, assim, meus pais estão doentes, minha mãe estava doente, meu pai, sabe, as pessoas envelhecendo, e você vivendo numa busca, né? Você fica numa busca, você vai de um lugar para o outro. E eu acho que foi muito importante para mim, né? Eu acho que assim, cada um desenvolve o seu tipo de liderança. E acho que esse foi o meu. Conhecer várias coisas, escutar muitas pessoas falando, muita música diferente, ver como se faz em vários lugares, né? E tentar fazer o meu jeito, né? Eu acho que eu queria isso, eu falei assim, não, vocês querem que eu seja o Benito Juarez, eu não vou ser. Eu falei para os músicos uma vez, eu tive que falar, pode esquecer, não sou essa pessoa, né? E aí, mas assim, você precisa se convencer daquilo para você poder convencer as pessoas também. Então eu acho que assim, depois da pandemia que a gente começou a criar uma certa coesão dentro da orquestra. Daí eu acho que a gente começou a expandir juntos, né? Porque uma orquestra não é uma pessoa só. Você tem que expandir junto, né? Todo mundo, né? Então, aí foi assim, eu voltei para o Brasil e vou ainda. Eu acho que assim, meu grande objetivo não é ficar só no Brasil, né? Mas eu tenho minha base aqui, Campinas. Eu gosto de morar em Campinas, na verdade. Hoje eu gosto, né? São Paulo é a minha cidade ainda, mas eu acho que Campinas tem muita coisa para fazer, né? Então,
E até me falavam, por exemplo, eu estava terminando o meu doutorado, o pessoal, você tem que ir fazer um concurso numa universidade americana. Eu falei, para que eu vou fazer isso? Né? Eu acredito que, assim, existem os acadêmicos, existem os profissionais de fora da academia e existe o que eu faço. Que eu acho que é o meio de campo, né? E eu acho que essa parte que eu gosto, né? É que nem eu não relevo os meus colegas acadêmicos, eu acho que eles fazem um trabalho excelente com os alunos e tal. Essa não é a minha missão. Também não acho que eu tenha que fazer só se agradar o público externo e tal. A gente tem que ter, sim, essa questão da pesquisa, a questão de você envolver o público, você estudar o público, você propor para o público, não pegar o que o público quer. Você tem que propor as coisas para o público, você tem que ensinar o público que existem coisas interessantes, né? Então, eu acho que esse é o meu papel acadêmico. Eu estou ensinando num outro nível as coisas. Fazer coordenação de todos os projetos, com parceria e tal. Então, essa parte interessante. De 2012 a 2025 são 13 anos, né? Nossa, tudo isso. Como é que tem sido essa trajetória? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o momento atual da Sinfônica. Então, a Orquestra Sinfônica da Unicamp completou 40 anos em 2022. Foi um ano excelente, né? Pós-pandemia, com muitos convidados. A gente conseguiu, inclusive, ter uma ideia da história da orquestra. Inclusive, o livro da Orquestra Sinfônica da Unicamp está sendo lançado agora, né? Esse ano foi no concerto no Castro Mendes, agora nessa semana na Unicamp, que vai ser lançado. Então, nunca foi fácil, eu tenho que dizer, nunca foi fácil, mas agora eu acho que está mais difícil, né? Ao mesmo tempo, a orquestra está ganhando um reconhecimento que ela nunca teve antes. Então, a gente está conseguindo botar a orquestra, ela está conseguindo se comunicar com o público interno da Unicamp e o público externo. A gente tem vários públicos, né? Eu acho que a orquestra a cidade é o principal público, né? Com vários nichos, sei lá, várias regiões, tipos de público. A gente tem, em linhas gerais, o público da Unicamp, de Barão Geraldo ali, mais ou menos, e o público de fora. Então a gente precisa trabalhar nesses dois sentidos, né, para a gente ter uma relevância um pouco maior. No início a orquestra era maior. No início a orquestra, não vou dizer que ela estava completa, porque as cordas sempre foram, desde que eu cheguei pelo menos, sempre tiveram um número muito reduzido para a gente conseguir equilibrar o número de sopros para determinados repertórios, principalmente. Tem uma tuba, né? Imagina. Qual é o número mínimo? É difícil falar, mas vai. Sim, por corda, por sopro. Cordas, olha, para uma orquestra daquele tipo, né? A gente fala que a gente é uma orquestra de câmara. Eu diria não menos que 12 primeiros, a gente está com 5, né? Ou que seja 10, ainda dá para você fazer alguma coisa, mas não é o ideal. Então, primeiros violinos, então 12 primeiros, 10 segundos, violas, 8 e assim vai, né? A gente vai diminuindo um pouco, baixos um pouco mais, quase o número de cellos, então fica ali 6 cellos, 6. Para uma orquestra de câmara, né? A gente está até estudando essas questões agora, porque a gente vai tentar lutar um pouco mais. E vocês estão fazendo os concursos então, de reposição? Tem, mas é muito pouco. Não dá... São concursos também? Os músicos são concursados, são profissionais, né? Isso que as pessoas não entendem, né? Muitas vezes você vê a Orquestra Sinfônica da Unicamp, parece que é uma orquestra de estudantes. Não é. É uma orquestra de profissionais e bons profissionais, né? Muitos bons, né? As pessoas estão se aposentando, infelizmente assim funciona. Principalmente a orquestra pública, as pessoas se aposentam dentro da orquestra, né? Então você precisa repor aquelas aposentadorias. Não conseguimos repor todos, não é assim automático. Você tem que, enfim, você tem que propor para a reitoria para fazer a orquestra funcionar. Mas a gente está numa discussão bem bacana com a reitoria, né? Eu acho que essa reitoria aí, especialmente a outra, estava apoiando bastante. Essa está começando agora, né? Quantos integrantes tem a orquestra hoje? Hoje em dia, aos 36, uma coisa assim. Isso aí então, isso aí também
vai bloqueando um pouco o repertório também. Então, completamente, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente aumenta assim a orquestra, isso assim é prática de todas as orquestras, mesmo a Sinfônica de Campinas, eles aumentam e aumentam para valer, né? São concertos bem caros, né? E tem que fazer, eu acho que a Sinfônica das Cidades tem que fazer Sagração da Primavera, sabe? Assim, imagina, a gente tem uma orquestra da cidade, tem que representar, tem que trazer esses repertórios enormes, Mahler, tem que trazer isso daí. A gente não vai fazer isso. Não vejo, por enquanto, pelo menos não nos próximos 5 anos, digamos. Ela vai sempre ser uma orquestra, vai fazer Brahms, que já é bom, né? Brahms, Beethoven, Bach dá para fazer bastante. Mas mesmo com Bach tá ficando difícil já, né? Então, essa que é a questão. Então, se limita o repertório, né? Com o número de integrantes, mas a gente consegue expandir porque existe dentro das orquestras sinfônicas, todas as orquestras sinfônicas, elas expandem para determinados repertórios. Só que o nosso problema agora é mesmo para fazer o repertório básico, a gente não está conseguindo fazer. Porque tem 2 violas, por exemplo. Então, 2 violas, sempre precisa contratar mais, pelo menos 1 ou 2, né? Uma das alternativas que você disse, às vezes, é contratar freelancers para poder... Você não está com isso. Essa é a alternativa mais comum para todas as orquestras, né? Que percussão também, para você ter um profissional também é difícil, né? Percussão? Como chama lá? Não. Lá do fundo. Dos tambores. O tímpano. O tímpano. Isso. Não, a gente tem um timpanista. Que ele vai se aposentar logo, não sei. Tem um... Difícil, hein? Você ter um profissional. Você sabe que não é? Não? Não. Olha sabe o que é difícil? Contrafagote. Nossa. Contrafagote tem a Cíntia, minha xará, aqui na Sinfônica de Campinas, mas ela tem uma agenda meio cheia. Então, às vezes, eu tenho que ver assim, será que eu quero fazer essa sinfonia que vai contra fagote? Aí tem que perguntar para ela se ela pode primeiro. Então, tudo depende do recurso que a gente tem na cidade. Agora, percussão, tem uma escola, na Unicamp, a percussão é muito boa. O professor Hashimoto faz um trabalho ótimo, os percussionistas são excelentes que saem de lá. Que coisa. Mas vocês fizeram um trabalho muito interessante de montagem de óperas, né? Sim. Mesmo apenas não tendo o esforço para apresentação, sei que vocês fizeram várias montagens de óperas. Várias. A gente, na verdade, instalou essa cultura, né? Instaurou essa cultura de ópera aqui, principalmente lá em Paulínia, quando o teatro ainda estava disponível para esse tipo de produção. A gente começou, bom, enfim, a gente sempre, quando eu cheguei aqui, no ano seguinte a gente já fez uma ópera barroca, porque eu falei, bom, isso é o que eu faço da vida, eu vou fazer isso aqui, vocês gostam ou não, eu vou fazer isso. E aí até foi difícil, uma resistência, assim, depois quando os músicos viram que o negócio bombou, aí eles começam a acreditar um pouco mais, é sempre um pouco assim, até entendo, tem que ser mesmo crítico, né, gosto desse lado dos músicos, né? E aí, enfim, a gente começou com uma ópera barroca, mas assim, com orquestra no palco, como que dá para fazer. Depois, ainda com essa orquestra no palco, até a gente conseguir, não lembro como que foi o contato lá em Paulínia, mas quando a gente conseguiu em Paulínia, a gente conseguiu o apoio do GGBS da Unicamp, né? E eles começaram a apoiar as óperas que a gente sempre fez com um custo, era fazer milagre, sinceramente, era tudo milagre. Tinha, até hoje, assim, é inacreditável o que a gente faz. Não acho que isso é bom, hein? Eu estou falando isso, assim, é um orgulho que a gente conseguiu continuar fazendo, mas não gosto dessa prática, porque você precariza o meio, você precariza o cara que está fazendo direção cênica, toda a equipe deles, precariza, por exemplo, cenário, você vai fazer uma coisa mais simples se você não tem, né? E aí pode ser que o público, quando olha para aquele cenário mais vagabundo, acha que a ópera é vagabunda, não o cenário, você entende? Você precariza todo o produto que você quer vender, né? Então, mas a gente, de fato, conseguiu dar continuidade até esse ano, né? Uma vez até vocês fizeram no galpão do Sesc. Né? Isso. Sonha arquibancada, tal. Isso. O reitor não gostou, porque passa 3 horas na arquibancada não é mole, né? Mas a gente fez, foi um projeto bacana. Eu gostei do projeto, da maneira como foi. Não foi diferente, mas a gente tem que sonorizar. E aí, toda vez que você tem que sonorizar uma sinfônica, sonorizar os cantores,
pelo menos naquele não é próprio, né? Você perde muito da magia. O som tem uma magia, a gente não sabe como explicar, mas tem uma mágica, né? Tudo aquilo. Quando você coloca numa caixinha quadrada assim, no palco, parece que tudo se, sei lá, mistura e você tem uma coisa que é um outro universo que sai. O resultado é mágico, né? E aí quando você faz um Sesc, você tem uma proposta. Legal, foi um monte de gente, foi divertido, é bacana, é cênico, é visual principalmente, né? Mas eu ainda acho, e como vários dos meus colegas, né, acham que assim, quando você sonoriza, você está fazendo outro tipo de espetáculo, não é mais aquele que era para ser, né? Mas de fato a gente teve essa coisa da ópera, que começou porque a gente tinha um ópera estúdio bacana, com cantores excelentes, né, que foram melhorando ao longo dos anos. No começo era difícil, né, e depois eles foram melhorando num nível assim que você fala, nossa, que prazer fazer isso, né, eu tenho prazer, né, ainda que sejam jovens cantores, é um prazer você fazer com gente com vozes lindas, gente que está se empenhando, né, e a gente criou essa cultura, todo mundo ficava esperando as óperas, até que, quando foi? Acho que a pandemia, né, veio a pandemia e a gente perdeu o espaço, ou seja, o espaço te permite fazer coisas que muitas vezes, né, enfim, hoje em dia fazer ópera no Castro Mendes eu não acho tão interessante, mas a gente faz, tá? Agora tem centro de convivência, né? Agora tem, então vamos ver como é que vai ser a negociação. Eu espero que dê certo. E fizeram voltado para uma acústica agora. Mas tá lindo aquele teatro, a acústica tá linda, eu estou muito curiosa. Eu espero que o Carlos Prazeres faça logo alguma coisa para estrear, para a gente poder usar também. mas tem que ter bastante movimento mesmo, né? Então, enfim. Isso aqui é uma pergunta de lei que me intriga, porque sempre eu saio daí e vou pesquisar por quê. Por que o oboé que afina os violinos, dá o tom para afinar os violinos? Você sabe o que eu não sei? eu vou verificar, mas... Eu quero saber isso e primeira vez que eu tenho oportunidade. Olha, você sabe que eu não sei, agora que eu nunca parei para pensar nisso, então. Mas é porque eu acho que o oboé, dentre as madeiras, talvez seja o som mais estável, mais cortante, talvez, eu não sei, eu vou pesquisar. Mas toda orquestra do mundo inteiro. E eles têm que afinar o instrumento deles primeiro. Eu não sei, talvez ter menos variação, eu realmente não sei, não vou perguntar. Eu ia te perguntar sobre como é que é a rotina hoje da orquestra, em termos de ensaio e tal. Eu queria que já você citasse algumas das apresentações que ainda vão ocorrer até o final do ano, que é para o nosso público poder prestigiar, né? Bom, agora nessa semana, enfim, os ensaios, qual é a sua pergunta? Você quer saber como... Só mais o programa. Como é que ele acontece? Rotina de ensaio, assim, a gente faz concertos até cada 2 semanas. Okay. Concertos fora da sala de ensaio. Aí a gente faz... A orquestra trabalha para burro, né? Aí tem, por exemplo, sessões de leitura. Então vem, às vezes, pesquisadores do Brasil inteiro. Vem e a gente lê peças de música contemporânea, enfim, né? Eles propõem. Então tem sessões de leitura que ocorrem nessas semanas, 1 ou 2 dias, nessas semanas mais... que não tem concerto, né? Porque semana de concerto é ensaio, 3 ensaios, o concerto na quinta-feira, em geral. Na semana anterior ao concerto, ou tem alguns dias que a gente faz esses projetos, workshops, ou sessão de leitura, para arranjo mesmo, é tudo completamente coordenado com o pessoal do IA, então, sim, é uma orquestra que realmente contribui, tá? Realmente contribui para a formação dos músicos, em diversos sentidos, né? Você traz a partitura, executa, ou você faz arranjos em cima da partitura? Eu? Não, mas eu quis sair. Não, a orquestra faz original, toca a partitura original escrita. Às vezes a gente tira, quando não faz diferença, depende da coisa, a gente tira alguns instrumentos mas isso é prática, isso também todas as orquestras do todo lugar do mundo fazem. Mas eu acho que eu trouxe essa cultura até para a orquestra de querer realmente
fazer a música como ela foi escrita na época lá, né? Ou pelo menos como ela foi editada e publicada naquela época, né? Tudo bem, os compositores revisam e tal, mas eu acho que isso é o patrimônio que a gente está trazendo para a sala de teatro para as pessoas escutarem. Talvez ninguém vai nem dar bola para essa questão, mas assim, a gente faz a música original, é uma sinfônica séria, vamos dizer assim. Não é uma orquestra regional de formação de público só. A gente faz de vez em quando. Quando teve agora a semana, no dia 25 de setembro, a gente fez, foi a primeira vez que a gente fez, enfim, o concerto de música popular, a gente precisa de arranjo, aí é diferente. Música popular, a gente precisa de arranjos dessas peças de Milton Nascimento para poder tocar com a Orquestra Sinfônica da Unicamp. Então, a gente teve dois anos antes desse, né? Que a gente convidou arranjadores para isso. Esse ano foi o primeiro ano que a gente integrou o curso de música popular, então os alunos fizeram os arranjos. Foi a coisa mais linda, né? Cada arranjo tinha uma voz diferente, um acompanhamento. Incrível, foi assim, ou seja, a gente integrou tanto a formação dos arranjadores, porque teve semana de leitura, para a gente arrumar uma coisa aqui e ali. Quantas vezes isso acontece, né? O arranjador chega lá no ensaio e, putz, descobre que aquele instrumento não vai dar conta, né? Então, assim, a gente fez isso antes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui não soa muito legal, mas se você quiser manter, é isso aí que vai soar, isso mesmo. Então, assim, eles tiveram a oportunidade de fazer esse laboratório e depois a gente foi para o palco. Foi incrível, eu achei o concerto maravilhoso. A gente nunca teve um concerto tão cheio no Arena, eu nunca vi aquilo, não tinha lugar para entrar, nem para entrar no teatro, né? Então foi maravilhoso, magnífico. Mas assim, em geral a gente toca repertório sinfônico sério, é uma orquestra top, vamos dizer assim, uma orquestra top, né? A gente não para pensar, mas a gente faz um trabalho muito sério de repertório. Algumas vezes usa arranjos para esses fins, né? Alguns concertos são concertos de formação, então a gente faz tira isso, não contrata, não tem custo, né? Porque assim, repertório muito grande romântico, seja, se eu pensar aqui, Borodin, mesmo coisa assim que precisa de harpa e tal, você precisa investir, contratar uma harpa e tal. Se a gente está fazendo um concerto mais informal, no Arena, por exemplo, para as pessoas conhecerem o repertório, a gente não contrata, a gente dá um jeito. Às vezes eu falo, pessoal, toca a parte da harpa aqui nos violoncelos com o pizzicato e dá certo. Então, assim, tem outra proposta, né? Mas, enfim, a gente está começou já desde o ano passado, a gente começou a fazer um concerto antes do concerto oficial, que se chama Portas Abertas Ozu. Então, a gente toca partes do repertório oficial para um público dentro da nossa sala. As pessoas podem sentar no meio da orquestra, a gente faz, é super divertido. A gente fala um pouco dos instrumentos, né? Fala um pouco dos instrumentos, fala do repertório, mostra uma coisa aqui e ali. Isso se tornou um concerto como se fosse um sarau da Orquestra Sinfônica, ao 12h30, lá, né? Então, assim, a gente está criando produção nesse sentido, no sentido do educacional. Isso vai ter agora, o próximo é a semana que vem comigo, porque essa semana eu não estou regendo a Sinfônica da Unicamp, eu estou regendo fora, né? Vou reger Sorocaba. Então, a maestrina vai fazer o concerto na quinta-feira, depois eu começo a ensaiar o próximo programa já, e a gente tem um Portas Abertas. Você quer ir? Eu te convido. Aí senta lá e bate papo e pergunta e escuta um instrumento aqui e ali, é bacana. Muito bacana. E até o final do ano, a programação, vocês têm já outros concertos? Tem, está fechada. Fechada. Então, pode adiantar? O próximo, bom, enfim, tem nessa quinta-feira, com a Alba Bonfim. O próximo concerto é a Mostra Denise Garcia, a professora Denise Garcia, que foi coordenadora do CIDIC, que é o centro de pesquisa ao qual a orquestra pertence. Então, vai ser música contemporânea só da Denise. Depois disso tem, isso aí é o fim de, depois tem sessão de leitura, tem um monte de coisa, mas concertos oficiais, Mostra Denise Garcia, aí tem um concerto com o Daniel Oliveira na primeira metade de novembro, depois tem a competição dos jovens talentos, que a gente
coloca maestros, solistas, compositores, né, quando tem. Então, isso é final de novembro. E a gente fecha o ano com a Cavalaria Rusticana no palco, na frente, na verdade, não vai ser no palco de Paulínia, mas vai ser na frente. Vai ser um super evento. E aqui na Unicamp também, vai ter uma reprise na Unicamp. E a gente fecha o ano assim, na verdade esses são os concertos, são 3 então, né? 4 que eu falei, 4 concertos oficiais, né? E vai ter, depois disso, beneficentes, concertos educandários, os músicos se dividem para a gente conseguir atender um pouco, né? Fazer um Ozu para todos, que a gente fala. E a questão, essa questão da mulher na direção, né? Que isso foi um desde que eu comecei um tempo atrás, tal, que você comentou agora há pouco que nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Foi fácil. Não. Mas, especificamente, mulheres na direção de sinfônica. Qual que é a tua experiência nesse sentido? Nesse sentido? Então, eu cheguei, sempre que me perguntam eu falo a mesma coisa, mas cada vez eu repenso isso, que as minhas experiências, próprias experiências, principalmente conversando com colegas, né? Existe sim, que existiu muito mais, acho que hoje em dia está um pouco mais tranquilo isso, mas ainda é um espaço a ser conquistado e a ser um pouco mais confortável para as orquestras sinfônicas. Não é um espaço confortável. Um músico ter uma mulher no pódio não é confortável, né, para eles. É mesmo? E assim, eu tive essa experiência, era difícil. Hoje não. Hoje, acho que pelo menos comigo, né, não sei. Mas, pô, é machismo mesmo? Não é difícil, não sei, não era uma coisa assim que é comum, não é comum, não era, né, hoje é mais, né. Mas não era comum, acho que a comunicação mesmo com a mulher, você não conversa com uma mulher, talvez você conversa com um homem, então, quando você está negociando, não é só músico nas orquestras, quando você está negociando, porque assim, o meu papel não é só dirigente, né, diretora, então, você tem que negociar com diversas pessoas, às vezes para pedir recurso, né, não é confortável, né, aí, pelo menos... Hoje em dia, acho que talvez está um pouco melhor isso, mas não era, né? Eu já tive em mesas discutindo, assim, datas, coisas assim muito simples, né? Que me ignoraram na mesa. As pessoas não me escutaram, assim, fingiram que eu não estava lá, né? Não foi uma vez só, várias vezes, né? Então me ignoraram. E eu conversei com as minhas colegas, Cláudia Feres, tal. Todo mundo tem alguma experiência parecida, né? Então existia isso. Eu acho que assim, eu nunca me concentrei nesse problema, porque a gente tem tantos outros, né? Você dirigiu uma orquestra sinfônica, você tem tantos problemas que eu falei assim, putz, deixa isso daí, uma hora que eu puder, eu vou pensar nisso, né? Mas existe sim, existiu, mas o que eu ia falar no início é que eu cheguei muito inexperiente para fazer, assim, inexperiente, talvez musicalmente, tinha me desenvolvido, tal, em diversas formas, tal, mas não para dirigir uma orquestra sinfônica, especialmente no Brasil, porque aqui é um ambiente um pouco mais informal, vamos dizer assim, informal, porque fora você paga para tudo, né? Você paga para aluguel de partituras e tal, e eu cheguei e falei assim, vamos fazer da maneira como se faz de verdade, não vamos fazer. Então eu criei um pouco de até algumas inimizades por causa disso, porque eu falei, vou fazer tudo certinho, né? O pessoal propunha projetos, eu falei assim, eu não vou contratar Shostakovich, porque nem vou fazer com material copiado isso, né? Porque isso daí, depois eu que assino isso. Então, assim, comecei a entender esse tipo de coisa, aí comecei a fazer os fóruns de gestão orquestral e compromisso social para justamente entender como é que eu não conhecia ninguém, né? Se vamos conhecer os meus colegas, vamos ver como eles fazem, descobrir que é tudo mais ou menos a mesma coisa. E aí continuo indo, porque a gente precisa saber como é que as coisas estão evoluindo. E estão evoluindo, né? As pessoas estão se unindo, né? Os líderes das orquestras precisam, a gente precisa conversar para ver como é que a gente faz isso, como é que a gente encampa algumas coisas juntos também, né? Vocês ficaram sabendo, a Batalha do Pau-Brasil, ficaram sabendo, né? Imagina, problemas que todo mundo vai passar, vai sobrar para todo mundo, né? Então, a gente está se unindo, isso é bom, mas na época eu estava começando, eu comecei a fazer os fóruns, começou a repercutir, foi bacana, então assim,
fico contente porque isso é uma das missões da orquestra, né? De realmente trazer, usar os nossos problemas da orquestra sinfônica para tentar melhorar o que está fora, né? Ou seja, fazer essa ponte entre a academia, isso que eu acho que é uma verdadeira ponte, da academia com o ecossistema fora da universidade, né? Então a gente tem essa ponte e a gente contribui. É isso que eu acho que tem que ser assim. Aí qual é a sua pergunta mesmo que eu já esqueci? A dificuldade da mulher. Mulher, né? Então, eu acho que assim, eu fechei os olhos para muitas coisas, mas a gente sente assim, muitas vezes, uma coisa é a minha inexperiência, né? Que nunca dei bola, sempre foi bom, eu vou ter que passar por isso mesmo, porque é assim que funciona. Mas eu tinha, na minha formação, dentro da Unicamp, que a Unicamp foi a minha grande formação, eu acho que assim, estudei em tudo quanto é lugar do mundo. Quando eu cheguei lá, que eu falei, essa é a realidade das coisas, né? Em vários sentidos, né? Inclusive de olhar para o músico e saber quem ele é, porque a gente tem uma ideia do músico, quando a gente é estudante, até uma coisa um pouco romantizada, até negativa, né? E hoje eu não tenho nossa, amo os meus músicos, né? Amo tanto os meus músicos quanto os de fora, porque é tão vivo, sabe? É tão bonito, é uma maneira tão... não sei, é a profundidade, um músico, um instrumentista, tem a profundidade de um poeta e a brincadeira de uma criança, assim, né? Porque imagina, uma pessoa que fica tocando, o dia inteiro tocando, né? Quem que é essa pessoa? Assim, a gente nunca para pensar. Então, assim, eu acho que assim, eu venero os músicos instrumentistas por causa disso, porque eu falei, como é que essa pessoa consegue tocar o dia inteiro? Eu falo, como é que vocês conseguem tocar de manhã na Sinfônica de Campinas eu não sei como é que vocês aguentam, né? Então, assim, eu acho muito bonito isso, né? É uma missão de fazer som, de contribuir, que é lindo isso, né? Eu acho lindo. E aí, assim, eu acho que eu aprendi e eu acho que eles aprenderam a me ver, porque foi uma missão até posso dizer, um pouco romântico, mas é uma relação de muito amor, né? Eu quero olhar os músicos que eu tenho em frente, que trabalham comigo, e eu quero que eles cresçam. Da mesma maneira que um professor faz isso com os alunos, eu quero que os meus músicos cresçam, né? Cada um. Então, às vezes, algum vem com um pedido, preciso de uma licença, acho que você não vai me dar, mas considera, eu queria fazer um masterclass, o meu clarinetista precisou fazer um masterclass ou um workshop, não sei o que era, na Suécia, se não me engano. Eu falei assim, eu não tenho como falar não para essa pessoa. Se ele conseguiu ir para lá, eu quero que ele vá, né? E aí a gente tem que se virar para conseguir uma pessoa para tocar num lugar e tal. Mas eu acho que é esse relacionamento que a gente construiu. Então eles confiam que eu quero que eles façam melhor e eu confio que eles estão comigo. E assim, é muito interessante, porque isso aqui é mágica mesmo, né? É uma mágica que vem antes. Sabe o relacionamento de um casal? Né? Quando tem o relacionamento sexual. É uma coisa que chega com muita conversa. Se você brigou naquela semana, não vai acontecer nada, você pode esquecer, né? Então assim, eu acho que isso que acontece, eles conhecem agora o meu trabalho antes de chegar no pódio. Então, a gente tem uma comunicação que vem em diversas esferas, né? Digamos assim. E a gente confia um no outro e não tem... Eu acho que não tem, por exemplo, o meu esparo estava me falando, eu me sinto mais à vontade de falar com você, imagina, né? Maestro, né? O maestro sempre aquela pessoa inacessível, eu não sou de maneira nenhuma inacessível, mas muitas vezes eu preciso ser firme, olha, tu tem que ser firme porque isso é o que a gente tem hoje, então é isso que tem que ser, né? Me preparo, né? O líder, na verdade, é uma pessoa que chega antes, só isso, né? Não é ninguém melhor que ninguém, né? Então, a gente se prepara e eu sei o que eu preciso me preparar para chegar com um concerto bom e um concerto mais ou menos, né? Muitas vezes não consigo chegar, não tenho tempo de fazer um concerto excelente, né? Mas, mesmo assim, hoje em dia, as pessoas ainda gostam, né? Tudo bem, né? mas a gente conhece, né? Que acho que com todo esse tempo de trabalho, de experiência no campo mesmo, ali, né, estando com eles e tal, as pessoas dão opinião, a gente ouve, a crítica é boa, a crítica é sempre um momento onde você cresce mais, não é um negócio que as pessoas não estão nem aí. Então, eu acho que a gente desenvolveu um relacionamento que
em linhas gerais, não tem a ver com eu ser mulher ou não. Então, assim, eles confiam no meu trabalho e na minha batalha, porque é uma batalha reger aquilo ali, ou melhor, dirigir aquilo ali, reger mais tranquilo, né? Reger é isso aqui, né? O resto é enorme. E é isso, eu acho que isso eu desenvolvi, mas assim, foi muito difícil, principalmente na parte, ainda é, tá? Ainda é, essa parte de todas as negociações, na parte de te deixarem de fora, na parte de te deixarem, por exemplo, todo maestro um pouco estéril em algum momento. A gente se cansa e às vezes tem que dar uns gritos para as pessoas verem que você está, né? Então, às vezes usam isso para dizer que você é uma mulher histérica. Um homem nunca é um homem histérico, é só uma mulher que é histérica. Eu nunca vi isso. Firme. Homem é firme, mulher é histérica. Então, assim, o povo usa isso contra você, o que é uma grande besteira, né? Então, existe ainda alguns movimentos, mas existe isso para todas as pessoas que estão num certo poder, um lugar assim que as pessoas querem tirar, né? Então, existe, mas... Agora, a senhora falou que tem lacunas lá para serem preenchidas. Como é que isso a senhora faz? Levar ao público, saber que tem concurso, que está aberto, que tem vaga? Como assim? Às vezes é de músicos. Precisa. Tá lá, só tem um número reduzido de violino. Sim. Como é que a senhora faz para avisar que tem vaga, que tem... A gente tem... bom, eu acho que assim, o primeiro momento é como é que a gente faz. Você falou, senhora, doeu assim. Doeu no meu coração, mas tudo bem. Pode chamar de você. Mas assim, o primeiro momento é a gente conseguir essas coisas. A abertura, né, da vaga. Conseguir a abertura. É muita negociação. Como é que a gente faz para repor? Estratégia, né? A gente tem planos de fazer um projeto academia para conseguir suprir uma parte, mas não tirar a importância dos músicos profissionais da orquestra. Então, tem que tomar muito cuidado. Senão você cria só orquestra jovem, né? Essa é uma grande discussão entre nós. Você tem que criar a oportunidade da pessoa se formar, mas você não pode precarizar uma orquestra com alunos, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas existem negociações. Depois disso a gente publica nas mídias sociais, nos jornais, Correio Popular, não. Mas é uma coisa, as pessoas estão sempre sabendo, né? Vagas que abrem e tal, isso aí geralmente chega, né? E a gente tem um público legal, assim. Então, remunera bem a orquestra? Para músicos fixos, olha, eu acho que é um emprego que ninguém quer sair. Eu não vou dizer bem, porque bem é relativo, né? A gente não se compara com o salário da tiramada de mim. Valor de mercado, digamos assim. Próximo. Porque esse é um problema, né, do serviço público. A gente tem estabilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na balança. Eu tenho estabilidade, então o meu salário, por exemplo, mas a gente tem estabilidade, eu tenho um pouco de flexibilidade, né? Tiro férias para fazer concerto, coisa assim, né? Mas a gente tem uma coisa que as outras orquestras não têm, né? A maioria das orquestras é uma orquestra pública, está sempre se desenvolvendo, eu acho que isso é legal, né? A gente não tem a mesma missão de uma orquestra, talvez não ainda, talvez as outras orquestras também, especialmente na Europa, estão se abrindo para essa coisa de, eles falam outreach programs, né? Você sair, você aumentar, formar público, você fazer programas educativos, educacionais. Então, as outras orquestras estão se preocupando com esses planos, né, de sustentabilidade, na verdade, né? Mas a gente faz isso em outro nível, eu acho, porque a gente está inserido naquele contexto, então para a gente até talvez mais fácil, né? Mas a gente esse é um dos objetivos da orquestra. Uma orquestra sinfônica municipal, por exemplo, não tem esse objetivo, né? Então a sua pergunta era essa. Hoje a reposição. Então a reposição é uma coisa que tem que sempre em negociação, mas tem estratégias para você repor, inclusive extras por enquanto, né? Vocês fizeram no início, acho que foi no início desse ano, aquela série de regentes, né, mulheres. Essa semana é uma delas. Isso. E aí, qual era a proposta? É exatamente isso, de acostumar a figura da mulher na regência? Muito boa pergunta.
Eu sou uma regente mulher numa orquestra, ou seja, eles me veem todo dia. Então, eles já estão acostumados comigo, né? Para mim, sempre foi difícil, porque eu já sou a minoria que está lá todo dia, né? Então, para mim, sempre foi um pouco difícil, mas assim, neste ano a gente conseguiu algo que a gente nunca conseguiu no passado, que era uma rúbrica de orçamento na Unicamp. Então, isso assim, foi uma grande conquista. A orquestra estava super bem valorizada e a gente conseguiu para esse ano. Então, no início do ano, a gente começou muito bem. E quando eu fiquei sabendo que a gente poderia ter... Depois as coisas foram ficando um pouco mais difíceis, né? Não só por causa de recurso, mas por causa da burocracia pública, que assim é um verdadeiro inferno, vamos dizer assim. Então, assim, não há equipe que consiga lidar com todo esse problema, porque aí é ainda muito desarticulado, sabe? É tudo muito desarticulado, ninguém tem completo controle da burocracia. Mas, assim, quando eu fiquei sabendo que a gente poderia ter uma temporada um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Porque é sempre uma batalha, o ano inteiro você não sabe como é que vai ser. Mas leva orçamento já definido? Então, deveria ter, mas eu começo o ano sem saber o que eu vou ter. Então, como é que a gente planeja uma temporada, né? Aí, nesse ano, falaram que sim. Falei, nossa, eu não estou acreditando, isso caiu realmente do céu, Deus é muito bom com essa orquestra. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis, porque eu nunca chamava mulheres, né, para reger a orquestra. Não por nada, né, porque você, puxa, porque a orquestra tem... Eu sempre chamo, assim, basicamente, colegas, pessoas que são mais próximas, que se acontecer algum problema, eu falo assim, olha, querido, você não vai ser pago, não vamos conseguir, sabe, ou alguma coisa. Então, assim, sempre joguei mais no lado mais seguro, né, do planejamento. E nesse ano eu falei, quer saber? Eu vou chamar essa mulherada, conhece um monte de mulher? Sim. Vou chamar essa mulherada para vir reger, né? E aí a gente vai fazer não uma só mulher, não vai ser uma cota, vai ser uma mulherada total, assim. Chamei outros homens, e aí deu certo, essas três, né? Ainda, com mulheres ainda, as três maravilhosas, uma compositora, Cibele, como é que chamava? Nossa, enfim. Tudo bem. É uma compositora maravilhosa, né? A Débora Alba. Também tinha a Priscila, que teve que cancelar, infelizmente, que ela ia reger a ópera. Mulher super experiente, assistente do Teatro Municipal de São Paulo. Eu falei assim, nossa, eu vou chamar essa mulherada, velho. E ela teve que cancelar porque mudaram a agenda e ela teve que reger um concerto lá e bateu com a nossa ópera. Então, assim, foi fiquei muito triste, né? E aí, homens, infelizmente, tentamos outra mulher, não deu certo. Enfim, aí ficou com mais homens de novo, né? Sem pena. Mas tentei, pelo menos tentei. Mas ficou uma temporada maestras comigo, né? Só com concertos meus já fica a temporada inteira maestra, né? E qual que é o maior desafio da orquestra hoje? Maior desafio... Não da orquestra, mas do papel da maestra da frente à orquestra. Frente à orquestra? Hoje... você está perguntando como mulher ou como... Não, em geral? Como maestrina, isso. Eu acho que é justamente esse lugar onde eu não sei o que eu tenho na mão. Então, assim, eu dirijo uma orquestra, por exemplo, eu falei para os meus colegas, eu preciso aprovar isso aqui, para vocês não me falarem se a gente vai ter esse orçamento ou não. Então, eu vou aprovar no escuro. Foi o que eu falei. Então, eu vou aprovar, mas eu ainda não sei, nem vocês sabem. Então... eu vou aprovar, mas na verdade, eu não sei o que eu estou aprovando aqui. Então, assim, eu preciso saber, na verdade, eu gostaria de ter tudo com antecedência, né? Então, eu acho que essa instabilidade, tanto financeira quanto burocrática, e para mim, acho que o pior de todos esses últimos tempos é a precarização da equipe por trás da orquestra. Não só da orquestra, que está muito pequena, mas dessa equipe de produção administrativa, produção, como é que se chama? Comunicação, por exemplo. A gente está sem uma pessoa da comunicação, né? Então, coloca uma pessoa, às vezes, para quebrar um galho aqui e ali, aí a pessoa do produtor que faz 500, 1.000 coisas, não consegue fazer realmente um produtor, na verdade...
sairia por aí, conseguiria outros concertos para a gente, outras regiões e tal. Mas assim, a gente está trabalhando num nível tão básico de necessidade de atividades, né, de trabalho, que a gente não consegue expandir. Então isso é muito difícil. E isso é um pouco frustrante, até, né? A gente consegue fazer a orquestra trabalhar, porque essa é a minha missão, ter que fazer a orquestra trabalhar. Eu sou a chefia dos funcionários, você vê? Fica uma coisa assim, são funcionários, artistas, a gente fica sempre numa... Então a gente tem que fazer, todo mundo está trabalhando, não estou deixando ninguém sem atividade. Mas eu vejo, acho que a maior dificuldade é olhar essa orquestra e ver o quanto ela tem de potencial, os músicos excelentes, e não poder avançar, porque a gente não tem perna, sabe? E isso é muito difícil. Acho que essa é a maior dificuldade. Porque assim, eu não dou conta de fazer, né? Eu estou fazendo, por exemplo, a parte da divulgação. Eu peguei os meus bolsistas e falei assim, vamos fazer cartaz aí, vocês fazem... E aí a gente faz, mas é num nível tão... Eu acredito, eu acho chato falar isso numa entrevista, mas eu acho que é muito amador. Eu acho muito amador, né? A gente precisa, sim, das pessoas para fazer cada um a sua parte. As orquestras têm um monte de gente para fazer cada parte, né? Então, assim, o que é um concerto sem divulgação? Não é nada, né? O que é divulgação hoje? Divulgação não é mais que nem no passado, que a gente fazia um pôster e colava nas paredes, né? Ou então, sei lá, contratar a equipe de televisão, não sei se tinha mais dinheiro. Hoje em dia... tem todo um métier que foi criado com as mídias sociais, plano de mídia e tal, tudo isso daí, que é uma coisa maior e a gente precisa fazer, porque senão não vai dar nada, a gente não vai impulsionar, né? Então existe toda essa questão que para mim essa é a parte mais difícil, é estar trabalhando e ter que olhar e assim ver que a coisa pode ser muito melhor, mas a gente não consegue porque eu não sou mais do que uma pessoa, né? Eu faço o que eu posso para fazer. A estrutura também não ajuda. Justamente. Coral anexo à orquestra? A gente tem o coro contemporâneo, a gente sempre fez sempre alguma coisa com eles, né? O coro contemporâneo sempre foi um parceiro, né? E o coral Collegium Vocale Campinas, do Akira, que também sempre é parceiro de todo mundo, inclusive. Eles são o coro que canta com todo mundo, das orquestras. Então a gente tem, mas a gente não tem um coral anexo. Isso é uma coisa interessante. Mas a orquestra tem bastante coisa para fazer antes de ter um coral, sabe? A gente faz parcerias. E já que você levou lá na Europa o Requiem de Mozart, ia fazer aqui. Nossa, a gente fez o Requiem logo depois da pandemia, inclusive por causa da pandemia, né? Cíntia, queria que você falasse um pouco do lugar do popular na experiência da USP. Como é que tem sido essa questão? A gente, olha, a gente tem um programa com o pessoal do Popular da Unicamp. Isso é um projeto acadêmico, mas é um projeto bacana também. Eu acho assim, a gente faz música popular também, mas não é a primeira coisa, né? A gente tem limite para fazer popular. Mesmo porque a gente tem poucos programas, né? A gente tem pouco recurso para tirar a orquestra da sala, não é tão simples assim, né? Aí tem a questão, por exemplo, o que é popular, né? Como é que a gente seleciona, pelo menos para a Unicamp, eu já não tenho muitas oportunidades, né, para abrir. Então, a gente já fez bastante projeto com artistas assim, tipo Léa Freire, a música instrumental, né, num nível bem, inclusive, quase música instrumental popular, né? A gente fazia assim, nesse sentido, né, assim, que é quase, a música instrumental popular é quase parte da música de concerto, né? Não sei, é difícil a gente falar. Mas eu acho que assim, como a gente não tem muito, eu não pretendo transformar a Orquestra Sinfônica da Unicamp numa orquestra que faz ópera. Assim só. Assim como eu não pretendo transformar a Orquestra Sinfônica da Unicamp numa orquestra que faz só popular. Então, assim, como a gente tem alguns programas só, né? Basicamente, a gente faz 2 programas oficiais por mês, mais ou menos, tá? Fora os portas abertas, essas coisas, são todos projetos em paralelo. Então, tem um lugar, porque eu acho que a gente tem que se comunicar com esse nicho também, né? Com esse gênero, né? Então, a gente se comunica até onde a gente consegue se comunicar. Mas a gente teve já, no passado, fizemos concerto com a Arte do Bem, com artistas pop,
como é que chamava? Enfim, com a Blitz, com Paralamas, tinha isso bem passado, né? Eu fiz alguns concertos ainda na época, depois o projeto tomou outro rumo, né? Coisa com músicas do Milton Nascimento, recentemente, foi? Então, foi esse concerto de setembro, mas esse foi com o pessoal do Popular da Unicamp. Foi um projeto artístico-acadêmico, vamos dizer assim, que foi o concerto que bombou, assim, completamente, né? Mas a gente faz nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem sim que se comunicar com os outros gêneros, mas eu acho que a gente não pode nunca perder de vista aquilo que é o produto principal da orquestra sinfônica. Então, eu acho que essa aqui é a minha visão. O principal da orquestra sinfônica é lindo. A gente precisa pegar esse produto e fazer ele ser visto como lindo. Não mudar o produto da orquestra sinfônica só para as pessoas gostarem. Que daí você está fazendo a pessoa mandar naquilo que você acha que é importante, né? Então essa é a minha questão. Cíntia, eu vou falar como espectador, além da audição, obviamente, que a gente está lá para ouvir a orquestra, mas eu me encanto muito com o gestual do regente e com o movimento dos instrumentos. Aquilo para mim é de um encantamento máximo. E uma curiosidade que talvez o nosso espectador também tenha, quanto é técnico e quanto é espontâneo, por exemplo, o gestual do maestro? Eu acho que... Bom, muita técnica. Precisa de muita técnica. Eu acho que, bom, enfim, muita coisa se define mais aqui do que falando. Principalmente... A mão ou... Como assim? A mão ou a batuta? Depende do dia. Depende. Mas a batuta... E depende do repertório também. Às vezes o repertório é muito grande, isso é mais fácil, mais visual, né? Mas ultimamente eu depende, eu gosto mais da batuta. A batuta é melhor, porque tem uma precisão um pouco maior, pelo menos nas coisas que eu faço. Mas o gestual do maestro depende do maestro. É o estilo pessoal. Tem muito show, né? Mas e tem assim, a orquestra pode tocar sozinha, depende do repertório, pode tocar sozinha, né? Depende da orquestra, pode tocar sozinha. Então, muitas vezes chega um regente jovem lá, a orquestra leva aquilo ali, o regente não precisa fazer, a orquestra vai tocar sozinha, às vezes está inclusive na frente do maestro, né? Foi assim, engraçado. Eu estava vendo, eu vou dar uma masterclass agora essa semana, estava vendo os vídeos, tem um cara que tá, nunca vi isso, o cara tá atrás da orquestra, geralmente é a orquestra que fica atrás do maestro, né? Gozado isso, né? Mas... Porque a orquestra parou de olhar a pessoa, sabe? Quando não confiam muito. E eu acho que isso que eu desenvolvi com a orquestra, porque eles me olham o tempo todo, porque eu sempre vou fazer alguma coisa para eles ficarem olhando, né? Para eles ficam sempre com medo. E aí me segue, porque tem questões de tempo. Então. Né? Principalmente o tempo. Principalmente, e tem oscilações de tempo que você precisa dar. Então, Tava vendo um vídeo do Michael Tilson Thomas, é um maestro São Francisco, enfim, um super cara, e ele fala que a gente, no ensaio, né, no concerto, o maestro é a pessoa que dá o agora. Então, onde está o agora? Esse é o papel do maestro. Onde está? Então, esse aqui que todo mundo toca, aqui, ó, esse é o agora, né? Então, tem sim muita técnica, né? Mas depois de um tempo, quando as pessoas já conhecem muito, tem muito do show e tal, né? E tem muito de você tá um pouco tenso, às vezes o repertório não está tão preparado, você sabe que as pessoas vão, né? Então, muitas vezes você quer reger decor, mas você sabe que, putz, se essa pessoa, né, tiver um pouco mais insegura, eu preciso dar essa entrada, né, para a pessoa lembrar que... Então, tem um pouco disso, sim, né? Tem um pouco de você estar um pouco mais tenso, tem de você se emocionar mais, ver que já confia, a orquestra confia em você, você confia na orquestra, e aí você se deixa levar a paz. Mas tem, acho que, um pouco dos dois, né? O Pacheco falava de que músico que não lê a partitura não é músico. Bom. Então, eu acho que sim e não, sabe? Porque a gente vê tanta gente com intuição linda, né? A gente tem que acreditar nessa diversidade, né? Eu acho que cada um percebe música de uma maneira, aprende música de uma maneira. Eu, por exemplo, aprendi de ouvido depois que eu fui para ouvir o código. Tudo isso. Né? É admirado. Então, mas a gente aprende o código depois.
tudo bem, né? Tem escola Suzuki de música. Sim. A escola Suzuki, eles aprendem escutando e tal, e talvez seja muito melhor você escutar, porque você está ouvindo, você não está vendo só nota e ritmo e dinâmica. Você está ouvindo oscilações, você está vendo fraseado, você está ouvindo um monte de coisa. Você está aprendendo. A percepção é maior, né? Sim, sim, você se deixa levar por mais do que aquilo que está ali, né? Então. Aquele ponteiro do piano lá, O metrônomo é o tempo. Aquilo é ótimo. As pessoas deviam usar mais aqui. É porque assim, ó, também acontece isso. Eu sempre confiro o metrônomo todos os dias da minha vida. Eu vou para o ensaio, eu confiro o metrônomo. Por quê? Porque a gente acorda. É o tempo. Mas a nossa percepção do tempo tem a ver também com a sua condição física. Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, muitas vezes, você tá tocando um negócio, geralmente instrumentista, eles têm que tocar notas rápidas, por exemplo, eles sabem até onde eles podem ir, notas muito rápidas. Mas para regente, a gente só tem a cabeça da gente, só tem a nossa memória da melodia, da música. Então, muitas vezes a gente pega um pouco mais para trás ou mais para frente e tal, e a orquestra, o músico quer te matar quando você faz isso, né? Porque eles têm uma memória física, eles estão tocando, né? Então, eu sempre confiro. Eu acho que é importante, pelo menos para uma base, né? Você põe, desculpa, tá um pouco lento hoje. Aí depois volto lá, pronto, vamos fazer aqui que é melhor. Aí todo mundo vai se acostumando com aquele mesmo tempo. É um instrumento, inventaram isso, por que a gente não usa? Para começar, depois lógico, você memoriza também a música, né, a maneira que vai. Tem que conhecer todo o instrumento, saber tocar ou não? Não. A gente tem que saber, eu acho, hoje em dia, no passado, os maestros acho que sabiam muitos instrumentos, né? Eu fico me perguntando se eles tinham, como é que era o tempo deles, porque o meu tempo não dá para fazer tudo isso não, né? Mas tinha acho que uma questão também no passado que tinha o maestro mais como educador também. Um maestro educador precisa saber bastante coisa, né? Mas aí também a sua relação com a música é diferente, não é a mesma, né? A parte mais filosófica e tal, às vezes não está tão desenvolvida quanto essa parte técnica dos instrumentos, né? Mas hoje em dia, eu acho que não vou falar que é suficiente, porque assim, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Eu me arrependo, por exemplo, eu estudei um pouco de violino. Eu gostaria de ter estudado bastante violino. Imagina. Mas eu me casei com um violinista e aí deu mais ou menos a ler, né? Lógico que não deu certo. Porque aí a gente aprende como é que funciona a parte técnica, você aprende a psicologia também, né? Então, assim, no músico, cada instrumentista tem um caráter, é muito gozado isso. Muito interessante, né? Então, cada um tem um caráter, assim, é muito parecido, né? Em todas as orquestras, você já mais ou menos espera um pouco. Verdade. Caráter relacionado ao instrumento? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, vão achar engraçado. Bom, violinistas são todos competitivos. Todos competitivos. Alguns não, mas assim, em geral... São todos assim, estão lá, ficam te provando. Quero ser o primeiro. Quero ser o primeiro. Mano, que é difícil, né? Ser um violinista bom é muito difícil. Os violinistas são mais tranquilos, estão sempre atrás. Violista. O violista é um pouquinho maior. Violista é um instrumento mais pesado, eles estão sempre tocando um pouco para trás, sempre tem que pedir para eles não atrasarem. E os cellos são todos bacanas. Nossa, são todas pessoas assim, divertidas. Isso é tudo generalização. Mas, em geral, e contrabaixista, nossa, eles amam tudo, qualquer repertório. Aí, se você olhar uma melodia de contrabaixo também, você vai entender o porquê, né? Não faz sentido nenhum, né? Não faz. Mas, assim, não, eles geralmente são cabeça muito aberta, é um instrumento já mais novo. Não mais novo, mas, assim, o repertório solístico, para solos de contrabaixo, por exemplo, começa a ser um pouco mais para cá, percussão, por exemplo, percussões modernas, percussão, são instrumentos que ganharam mais exposição, um pouco mais para o final do século XIX, mais do século XX, né? Então, mais instrumentos começaram a expandir, inclusive o naipe, né? Então, tem um pouco da questão da história da música mesmo, né? Como é que esses instrumentos foram tomando espaço, né?
E aí você vê bastante lá, os violinistas, desde o início, tinha aquela coisa, Corelli. Eu tinha um livro que explicava a orquestra sinfônica. O que senta lá, senta aqui, senta aqui. Então você tem que ir lá no meu Portas Abertas que eu vou explicar tudo de novo. Sim, eu sou leigo totalmente. Para mim, a obra que mais mostra o contexto da orquestra sinfônica é a abertura de 1812 de Tchaikovsky, que vai um de cada vez praticamente, né? Então é interessante essa obra. E tem canhão. É, exato. Sino. E sino, tem canhão. Meus instrumentos. Vai mostrando aos poucos assim. Eu não sei se eu pensado que entra, depois entra, no determinado momento, entra as cordas. Muito bom. Cíntia, você citou a palavra emoção. Você seria capaz de citar uma peça ou um concerto que você tenha regido e que te emocionou especialmente? Brahms sempre. Brahms a terceira de Brahms é maravilhosa. Eu regi um concerto que eu gostaria de fazer de novo, com uma orquestra um pouco, talvez, ampliada, que foi a primeira sinfonia de Scriabin. Gostei muito de fazer aquilo, achei muito... uma peça que ninguém escuta, peça simples, mas linda. Enfim, acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer de novo, porque eu gostei muito, mas na época eu não tinha as condições que eu precisava, assim, sabe? Então, mas Brahms... Você regiu o que na Unicamp? Oi? Regiu na Unicamp? Eu regi, não lembro se foi na Unicamp, acho que foi no teatro mesmo, Castro Mendes, com a Sinfônica da Unicamp. Que mais? Com a OSPA agora, esse ano eu fiz um concerto com a OSPA, e regi uma sinfonia que também, eu gosto de coisas assim que a gente descobre, sabe? Que a gente está acostumado a ter um repertório padrão, a mesma coisa com as óperas, né? São sempre as mesmas óperas que os teatros fazem, né? Porque todo mundo quer escutar, são lindas, né? Então, enfim, tem um repertório standard, assim. Eu regi uma obra, porque é efeméride de um compositor francês que chama Paul Dukas, que ele fez o Aprendiz de Feiticeiro. Não sei se vocês já ouviram essa abertura super famosa. Todo mundo conhece o Aprendiz de Feiticeiro, apareceu na Disney, tudo quanto é lugar, mas ninguém conhece a Sinfonia em Dó do Paul Dukas. Então eu fiz com a OSPA esse ano, foi a primeira vez que eu fiz, primeira vez que a orquestra fez, primeira vez que todo mundo escutou falar nessa sinfonia. E eu levei essa proposta para eles, e eu falei assim, será que eu faço? Que arriscado fazer? A primeira vez que eu vou reger a OSPA, né, em Porto Alegre, será? Mas tá, vamos arriscar. E é uma obra incrível, é linda de morrer. Eu tentei organizar as ideias, inclusive de transições de tempo e tudo isso, essa parte mais técnica, falando assim, de uma maneira que hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas assim, a obra veio, mas eu gostaria de fazer ela não só uma vez, muito mais, porque ela é difícil, não é uma peça que todo mundo tem no dedo, né? Mas é uma obra belíssima, que mereceria um pouco mais de atenção. Assim. A partitura é comprada? A partitura, ela estava disponível, né? Estava disponível em domínio público, porque é um compositor do século XIX, né? Então, estava disponível, então a gente consegue... Com facilidade. Consegue com facilidade. Para comprar é difícil, acho que eles precisam imprimir. Instrumentos, porque cada um é uma, né? Então você precisa no meu Portas Abertas, que eu vou explicar direitinho como é que funciona. Eu tenho uma partitura com tudo, né? Maestro, maestra, maestrilha. Tem uma partitura com todos os instrumentos, porque você precisa saber o que cada um está fazendo. Um violinista tem uma partitura só com a parte do violino. Tá vendo como é difícil? É uma coisa um pouco mais... É uma brincadeira um pouquinho mais difícil do que as pessoas imaginam. E que dá para entender o trabalho do maestro. E aí que dá para entender... então, justamente. Aí dá para entender como é que as pessoas se fascinam fazendo isso. Porque assim, até... Você escuta, pensa assim, você escuta uma peça no rádio, no CD, você ouve aquela imagem da peça, né?
Mas quando você escuta dentro de um ensaio, aquilo que você estudou só uma linha, aí você começa a relacionar aquilo que você está fazendo com o cara que está tocando, com o tímpano. Aquilo é mágico, né? Aquilo é a brincadeira de verdade. E aí quando você começa assim, não se preocupa mais com aquilo que você está fazendo, mas você já está escutando o que os outros estão reagindo, daí você conseguiu chegar num outro patamar. E assim vai, são vários níveis de uma interpretação que chega numa outra esfera. O cara ensina ensaiando trombone lá na casa dele, tem pé de cadeira. Não tem. É o contrabaixista lá que você conhece. Cíntia, você citou o cabo, eu lembrei da professora Helena Jean, que você chegou a vê-la. Sim, ela se aposentou, né? Incrível. Uma artista incrível, muito conhecimento. De uma outra geração, né, de pessoas que estudaram a música antiga, mas ainda com muito conhecimento, com muitas ideias, né, musicais. Ela fez alguma coisa conosco, mas eu não vou lembrar, faz um tempo já, né? Mas ela é uma pessoa incrível, assim. Conheci, já conversei, mas acho que ela estava saindo. Na época eu nunca consegui, porque assim parece. Eu não sou professora na Unicamp, né? Eu tenho a minha função de diretora artística regente da Orquestra Sinfônica da Unicamp, né? E aí, muito mais que isso, né? Porque o que precisa você vai fazendo, inclusive montagem da orquestra, né? Mas eles ficam no outro prédio. Então, quando a gente faz algumas parcerias, a gente acaba conhecendo aquele professora Regina Machado, do Popular, professor Ângelo. Então, assim, a gente faz as parcerias, aí se cria uma rotina de contato, né? Porque uma coisa é você ter contato uma vez, depois... Mas o Edino... Não, desculpa, o cravista... Me sumiu sabe, o Edmundo Hora. Edmundo Hora fez bastante coisa com a gente já. Fez o Brandenburguês, acho que no concerto, no ano do aniversário da orquestra, porque ele era músico da orquestra. Né? Ele era, ou seja, a orquestra no início eram várias cordas e um cravo. O que se daria para fazer bastante música barroca, né? Mas a coisa como foi começando, construindo ali e tal. E a orquestra, na verdade, ela tá capenga agora, faltando músicos para reposição, mas ela se tornou um grupo bacana, que eu acredito nela, assim, né? Só precisa consertar uma coisa aqui e ali, mas é um grupo bem bacana. A circulação da USU, ela tem Campinas, tem a Unicamp, né, o público interno, o público externo. Vocês circulam em outras cidades? Sim. A gente fazia mais isso. Tinha um projeto que eu acho que era inclusive com o Sesc. Era um projeto de circulação. Quando foi isso? Foi antes da pandemia, eu já não me lembro mais. Mas a gente precisa de um apoio para fazer isso e precisa de lugares apropriados, né? Então, precisa de um produtor que trabalhe nisso seriamente, né? Então, a gente nunca conseguiu dar continuidade para isso, né? A gente teve um projeto que foi um projeto dentro da cidade, que não sei se vocês ouviram falar, projeto que se chama Identidade, Música e Arquitetura, foi feito com o pessoal do IAB Campinas. Sim. Lindo aquele projeto, foi lindo, assim, o projeto foi a minha... Assim, de saúde. Isso. E se tornou várias formas de concertos. Então tinha uma que era assim, todo mundo tocando ao mesmo tempo, pumba. Então vários lugares, prefeitura, casa de concerto, hospitais, tá todo mundo tocando ao mesmo tempo, meio-dia. Que legal. Super legal, era tipo um flash mob na cidade, assim. Então vários músicos, em todo quanto era lugar da cidade. Legal. Aí depois teve um outro, primeira vez foi um roteiro arquitetônico. Aí a gente passava... Ia com o professor João Verde, acho. João Verde. E aí ele ia contando um pouco dos prédios, a gente chegava no lugar, tinha os músicos tocando. Então, assim, foi super divertido, até chegar na catedral, então concerto na catedral. Então, assim, foi um projeto de realmente se conectar com a cidade de Campinas. Aí foi um projeto de tirar a orquestra para se relacionar justamente com a cidade de Campinas. Isso tudo que eu estou falando, assim, todos esses projetos que a gente faz são projetos que eu tenho que admitir que é um pouco egoísta da minha parte fazer um projeto desse, mas assim, são muito sinceros, né? Porque
eu cheguei aqui, eu não tinha a menor conexão com a cidade, né? Sou paulistana, ainda vim direto da Alemanha, morei 500 anos fora, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não, mas eu preciso conhecer essa cidade, como é que fazemos? Muita gente precisa conhecer a cidade, percebi isso, né? E aí veio esse projeto de identidade de arquitetura, e a gente conheceu, e até hoje eu preciso retomar, mas também é a mesma questão da pessoa da produção, precisa trabalho. Essa parte acho que às vezes é mais difícil do que a parte de montar a parte artística, né? Nunca nenhum shopping procurou você para fazer aquele lance do Natal? Parece um cara tocando aqui sozinho, daqui a pouco chega outro. A gente tem que fazer isso, né? Bacana, não é? É legal, é legal. Normalmente os projetos vocês montam e propõem? Ou é ao contrário? Os lugares procuram querendo determinado projeto? Não. Então, a parte da circulação. Veio um projeto do Sesc, se eu não me engano até foi o Fernando que fez a negociação com o Sesc, e aí ele escolheu os lugares para a gente tocar e a gente circulou. Fez na região metropolitana de Campinas, projeto. Isso, já nem me lembro quando foi, faz um tempo já, mas a gente queria retomar, só não é tão simples assim, né? Eles davam apoio, né? Tinha, inclusive, transporte, alimentação, não é tão simples você pegar, vamos viajar não sei quantas horas para, né? E aí, agora a gente faz esse relacionamento com os outros lugares através dos festivais, porque os festivais bancam pelo menos uma parte. Então, Festival de Inverno, chega em julho, Campos do Jordão, esse ano a gente não foi, Indaiatuba, que é uma cidade que está fazendo um monte de coisa, muito, muito bacana o que eles estão fazendo lá, eles têm um apoio legal da prefeitura, né? Enfim. Então a gente vai para lá, São Paulo faz um tempo que a gente não vai, mas são projetos que assim, a gente tem em mente levar a orquestra para todos os lugares, principalmente para São Paulo, né? Mas vamos ver, São Paulo talvez o ano que vem dê certo, né? Mas eu acho que assim tem que estar na estrutura, né, de toda a orquestra fazer essa parte de circulação, inclusive fazer assim, se doar um pouco para instituições de caridade e tal, fazer um pouco até para a gente se alimentar daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, eu percebo, por exemplo, toda vez que tem projeto do Azul para Todos, os músicos voltam diferentes, né? Porque eu acho que assim, a gente está trabalhando, mas a gente também está fazendo uma outra coisa, assim, tem outro valor naquilo, não é só artístico, você tem, né? Então, eu acho que isso é importante fazer. Então, deveria estar na estrutura de toda a orquestra sinfônica, fazer um pouco disso, né? Se comunicar, você sair da sua casa para fazer, não, né? Sobra tempo para um hobby que não seja ligado à música? Claro que sobra, assim, bicicleta, na verdade. Mas eu incorporo isso na minha rotina, né? Coloco para ir para a universidade, eu vou de bicicleta muitas vezes. Chego, tenho que trocar de roupa, tudo, né? Vai sair, enfim. Viajar, eu adoro viajar, adoro para os lugares onde ninguém me conhece, ninguém nem fala minha língua, acho ótimo. Aí eu não sou aquela pessoa que lida com a orquestra sinfônica, eu vou lá, converso sobre coisas completamente diferentes, conheço culturas completamente diferentes, então acho que isso vale a pena. Aventuras, andar de balão, andar de fazer rafting, essas coisas, adoro fazer essas coisas. É um lugar que você vai e você tá numa viagem, porque música é assim, né? Você entra numa peça, você tá numa aventura, você tá numa viagem ali, da sua cabeça com aquilo ali. Eu acho legal quando você exterioriza isso aí, né? Você vai para um lugar completamente na natureza, assim, que você encontra um monte de gente que não tem absolutamente nada a ver com você, com aquilo que você faz, e você consegue criar uma comunicação aquilo ali através de, sei lá, entrar na água, entrar no rio, né? É muito bom, eu me divirto com isso, sabe? Um negócio assim, não sou aquela pessoa, sou outra, pronto. Isso é o meu hobby. Marcina, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente achou uma entrevista muito musical. Espero que sim. Muito boa. Eu queria só que
você ficasse à vontade para falar diretamente com o nosso público, aí falar, se despedir e fazer um convite para que possam acompanhar aí as apresentações da UZU. Ah, sim. Bom, estamos todos nos canais da Orquestra Sinfônica da Unicamp, Instagram, Facebook. Também tem o website da orquestra no site da Unicamp, no CIDIC. Temos ainda concertos neste ano, no ano que vem tem muito mais. Mas eu gostaria principalmente de convidar o público para essa mostra da professora Denise Garcia. Vai ser um concerto de música contemporânea, mas também com muitas... eu acho que assim, essa identidade da música que vai se alterando de uma peça para outra, acho que isso é uma coisa importante para as pessoas conhecerem, não simplesmente aquilo que elas já conhecem. E também, lógico, né, a ópera no final do ano, a Cavalaria Rusticana, que é uma das minhas preferidas, óperas preferidas, e vai ser com um grande público, esperamos. E convido todo mundo para estar lá. Convido para o Portas Abertas também. Tem que se inscrever porque é dentro da nossa sala, então não cabe muita gente. Mas eu reservo um espaço para você. Então, convido todo mundo a participar integralmente da nossa programação. Não só assistindo os concertos, mas também participando das atividades que a gente oferece. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.